dia, pessoal. Nós somos o grupo 2 e ficamos responsáveis de falar sobre o seguinte tema: relação medula-músculo para a contração muscular. E para ficar mais fácil o entendimento sobre o nosso artigo, a gente vai estar explicando e reexplicando algumas coisas para vocês para que fique tudo bem claro. Bom, começando pelos neurônios, que são a nossa unidade sinalizadora básica e fazem parte das células do nosso sistema nervoso. Existem três componentes no nosso neurônio: corpo, onde contém toda a maquinária metabólica; os dendritos, que são responsáveis por estar captando a informação e transmitindo para o corpo dos neurônios, onde essa informação vai ser processada; e temos também os axônios, que são grandes prolongamentos responsáveis pela condução dos impulsos nervosos. Esses saem diretamente do corpo celular e se prolonga para as outras estruturas, para estar se comunicando. E aqui a gente pode estar visualizando esses componentes que eu acabei de mencionar: o núcleo, mais centralizado; os dendritos, que são várias ramificações responsáveis por estar captando essas informações vindas de axônios; e também temos o axônio, que é um grande prolongamento que, como eu mencionei, ele se prolonga do corpo celular e se estende para estar se comunicando com outras estruturas. A medula espinhal é a porção alongada do sistema nervoso central. Ela é a continuação do bulbo e ela se aloja no interior da coluna vertebral. Ela é uma grande via de comunicação. Ela comunica o cérebro a todas as outras partes do corpo. Isso significa que estímulos vindos do cérebro precisam passar pela medula, e estímulos do resto do corpo também precisam passar pela medula para chegar até o cérebro. Portanto, ela é muito importante. E falando anatomicamente, a nossa medula espinhal é menor do que a nossa coluna vertebral. O neurônio motor, cujo corpo celular está localizado no córtex motor, pode estar no tronco cerebral ou na medula espinhal. O axônio se projeta para fora da medula espinhal quando esse se localiza na mesma, ou então ele pode estar se projetando para a medula espinhal quando ele está no tronco cerebral. O neurônio motor conduz informação do sistema nervoso central até as outras partes do corpo. Fazendo um corte transversal na nossa medula espinhal, teremos essa imagem, onde temos essa parte mais acinzentada que chamamos de H medular, onde está recheada de substância cinzenta, que é formada em sua maior parte de corpos de células nervosas. E também essa parte em volta desse H medular, que chamamos de substância branca, que é composta em sua maior parte de axônios mielinizados. E nesse H medular temos a coluna posterior, que é sensitiva, ou seja, vai estar recebendo os estímulos vindos do resto do corpo. E também temos a coluna ventral, essa por sua vez é motora. Portanto, ela tem neurônio motor. Esse, por sua vez, é responsável de estar levando a informação do sistema nervoso central até as outras partes do corpo para estar efetuando o movimento. E entre esse neurônio motor e essa chegada de informação vinda da coluna posterior, temos o interneurônio, que não está representado nessa imagem, mas ele é um neurônio de associação. Ele recebe a mensagem dos neurônios sensoriais, que vêm da coluna posterior, e processam essa informação e transferem um comando para as células nervosas seguintes, que são os neurônios motores. Dando continuidade, agora eu vou estar falando do artigo que foi escolhido. O nome desse artigo é Controle Motor na Medula Espinhal Humana. Neste estudo, as características clínicas e neurofisiológicas do controle motor em indivíduos lesionados na medula espinhal são descritas usando dois modelos. O primeiro modelo é daquelas pessoas que têm a divisão completa da medula espinhal, e o segundo modelo, indivíduos com divisão incompleta. Indivíduos com lesão medular incompleta, o perfil das informações residuais originadas no cérebro e no tronco cerebral é modificada pela redução das fibras descendentes do trato espinhal que atingem seus alvos na substância cinzenta. Essas fibras descendentes têm origem no nosso cérebro e elas vêm descendo pelo nosso trato espinhal para estar se comunicando com o resto do corpo.
E isso resulta em alterações características na produção motora para os músculos, o que leva ao desenvolvimento de novas estratégias neurais para o controle desses circuitos. E assim o corpo não deixar de realizar o movimento, mas sim se adaptar com a situação desse indivíduo. Mas claro que sempre respeitando o limite desse indivíduo. Como ele teve uma redução dessas fibras descendentes, a movimentação dele vai ser bem mais limitada. Então, por mais que o corpo se acostume com essa situação de lesão medular incompleta, o estímulo acaba sendo bastante prejudicado por conta dessa redução de fibras descendentes, o que faz com que esse estímulo não chegue com a intensidade e nem com a quantidade que deveria chegar. Portanto, esses indivíduos também são bastante afetados, assim como aqueles que têm a lesão medular completa. Indivíduos com lesão medular completa foi examinado batidas no tendão patelar e tendão de Aquiles e registraram respostas eletromiográficas a estímulos únicos para estudar a organização segmentar e após descargas de reflexo de estiramento. E essa batida no tendão patelar e tendão de Aquiles é feita pelo médico. É aquele exame que o médico dá uma pequena batida no seu joelho. Então, lá fica o seu tendão patelar. E aí ele vai estar gerando assim um estímulo sensitivo e em resposta seu corpo vai estar gerando uma resposta motora, o que faz você dar aquele leve chute. Então, essas descargas de reflexo de estiramento seria isso. Quando o médico estiver gerando um estímulo sensitivo e você, em troca, estiver dando a resposta motora, seu músculo vai estar se contraindo. E com esse eletromiograma é possível estar vendo esse potencial de ação gerado pelo seu músculo, porque vai estar acontecendo uma contração. E também foi estudado as características funcionais do sistema interneurônio, condicionando as batidas do tendão de Aquiles com estímulos elétricos nocivos aplicados aos dermátomos torácicos, lombares e sacrais. Esses dermátomos são cortes de pele que são inervados por fibras nervosas que se originam de um único gânglio nervoso dorsal. Esse gânglio é um nervo que transporta sinais para o sistema nervoso central, portanto, ele é um nervo aferente. E também foi estudado a estimulação da medula espinhal em indivíduos lesionados na medula, com conjuntos de eletrodos implantados. Os eletrodos foram colocados para controle da espasticidade no espaço peridural sobre as estruturas posteriores da medula lombar. As respostas musculares induzidas por estímulos foram registradas por eletrodos de superfícies colocados sobre os principais grupos musculares de ambos os membros inferiores. Para estar simplificando um pouco, esses eletrodos implantados são intramusculares e eles que vão estar gerando esse estímulo elétrico para esse músculo. E os eletrodos de superfície vão ser os responsáveis por estar registrando essa atividade do músculo. E a espasticidade é o distúrbio do controle muscular que se define pela rigidez e pela incapacidade de controlar os músculos. A batida no tendão pode causar atividade considerável em outros músculos além do estirado em indivíduos com lesão medular completa. Os músculos ativados durante os primeiros 100 milissegundos após o torque no tendão estão respondendo de acordo com os padrões normais de inervação recíproca. A disseminação da atividade após os primeiros 100 milissegundos é devido à descarga posterior das unidades motoras do músculo esticado e de outros músculos. O condicionamento à estimulação nociva aplicada repetidamente aos dermátomos torácicos, lombares e sacrais causaram efeitos descendentes, ascendentes e segmentares na forma de respostas modificada do tendão de Aquiles. Esse achado de mudanças na atividade reflexa reflete a excitabilidade disseminada mediada por vias intraespinhais abaixo do nível da lesão. Ou seja, nesse caso, abaixo do nível da lesão, o corpo respondeu normalmente por conta desses estímulos que estavam sendo aplicados repetidamente aos dermátomos.
Outro resultado foi que a estimulação peridural da medula lombar posterior em 2,2 Hz provocou potenciais de ação musculares compostos acoplados a estímulos nos membros inferiores. A estimulação a 5 a 15 Hz provocou atividade tônica sustentada e a 25 a 50 Hz poderia iniciar a extensão do membro inferior ou movimentos semelhantes a passos. Estudos de indivíduos com lesão medular com espasticidade e lesão medular clinicamente completa mostraram que a atividade da rede internoccinal abaixo do nível da lesão é aumentada e pode gerar movimentos lentos e descontrolados. Então, relembrando, a espasticidade é o distúrbio do controle muscular que se define pela rigidez e pela incapacidade de controlar os músculos. E essa rede internoccinal, ela vai estar fazendo a comunicação entre dois neurônios. A pós-descarga é proporcional à quantidade de entrada local na medula espinhal. Se reduzida por qualquer meio, a pós-descarga também é reduzida. Como a maioria dos recursos de espasticidade se deve à pós-carga, uma redução na entrada local do cordão remove muitos recursos de espasticidade. Essa pós-descarga é um sinal aferente instantâneo que gera uma série de descargas repetitivas que dura por muitos milissegundos. Então, o que eu quero dizer com isso é que se houver uma redução na entrada local, também vai estar reduzindo essa espasticidade, essa rigidez no músculo. E esse aumento de atividade dessas redes internoccinais também acabam cooperando com esse aumento de espasticidade. E por isso pode gerar movimentos lentos e descontrolados. O aumento observado das amplitudes da batida que foi feita no tendão de Aquiles, condicionando a uma estimulação nociva aplicada repetidamente aos dermátomos torácicos, lombares e sacrais, pode ser explicado pela excitação disseminada dos segmentos ipsilaterais e contralaterais distantes. Esse segmento ipsilateral ele fica no mesmo lado do corpo. No caso, se essa batida está sendo feita no tendão direito, então o segmento ipsilateral seria nesse tendão direito e o contralateral seria o oposto, lado oposto do órgão que está sendo utilizado nesse estudo. E é provável que esse efeito seja mediado pelas fibras dos fascículos próprios da medula espinhal, pois esse sistema abaixo do nível da lesão sobrevive à transeção completa da medula espinhal. E essas fibras dos fascículos, elas conectam vários níveis da medula espinhal, por estarem localizadas na substância branca. Em um modelo completo de lesão na medula, foi demonstrado que a entrada tônica induzida por estímulos com frequência específica de 25 a 50 Hz na medula espinhal pode estabelecer uma configuração funcional de interneurônios internoccinais, que produzem padrões apropriados para movimentos de passo. E eles proporam que esse achado foi uma evidência direta da presença de circuitos geradores de padrões responsáveis pelo início e controle da atividade rítmica no cordão lombosacro. Portanto, ao estabelecer uma frequência específica e correta para o funcionamento desses interneurônios internoccinais, é possível observar que ao se tornar funcional, esses interneurônios já começam a fazer que esses indivíduos comecem a produzir padrões apropriados para movimentos de passo, de estar andando. E nesse caso, então, o interneurônio, ele é o grande responsável por isso, por essa presença de circuitos geradores de padrões responsáveis pelo início e controle da atividade rítmica. E como já dito antes, no início dessa apresentação, em pacientes com lesão medular incompleta, a organização do controle motor cerebral depende do perfil de entrada descendente cerebral difusa ou restrita residual e sua integridade na rede espinhal abaixo da lesão. E os padrões locomotores em pacientes com lesão medular incompleta são consistentes
e resultam do estabelecimento de uma nova relação estrutural entre o cérebro e a medula espinhal. Portanto, não vai ter uma regra para todos esses indivíduos que têm essa lesão medular incompleta. Vai depender muito de como está a integridade da sua rede espinhal abaixo da sua lesão e também como essa informação está saindo do seu cérebro e vindo para a sua medula. Essa informação pode acabar nem sendo efetuada, nem chegar na sua medula. Então, isso depende muito, mas existem padrões para isso. Portanto, é importante lembrar que é possível sim essa pessoa estar realizando o movimento, mas tudo vai depender da sua situação e da integridade dessa medula.